A Rádio Educadora passa a apresentar Bíblia no Rádio, com o Padre Flávio Collins, o seu estudo bíblico diário sobre a Palavra de Deus, os autores, as principais mensagens, os personagens, a espiritualidade, as curiosidades e muito mais. Bíblia no Rádio, a partir de agora, na Educadora. Saudação, querido amigo ouvinte da Rádio Educadora, bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um programa Bíblia no Rádio, aqui pela Educadora, emissora da Arquidiocese de São Luís, do Maranhão, administração do Santuário São José de Ribamar. Eu sou o Padre Guto Feitosa, que bom que estamos juntos, aqui na sintonia da emissora do Povo de Deus, transmitindo na frequência 560 kHz, também pelo nosso aplicativo e pela internet, o nosso site, educadora560.com.br. A partir de agora você acompanha o nosso estudo bíblico diário, momento de intimidade com a palavra, de aprofundamento dentro da Sagrada Escritura. Os personagens, a teologia, os escritos, os livros da Bíblia, do Santo Livro, como canta o Padre Zezinho. No nosso programa você participa pelo WhatsApp 987572140, WhatsApp Educadora, 987572140, sempre mensagem de texto. Ao final do programa a gente atende você, ouvinte, que interagir conosco. Na linha comigo, nosso assessor, o Padre Flávio Collins, reitor do Santuário Nossa Senhora de Nazaré, professor de Bíblia na Faculdade Católica IESMA. Oi, Padre Flávio, bem-vindo. Olá, Padre Guto. Obrigado pela acolhida. Bem-vindo também ao nosso Bíblia no Rádio. Uma saudação especial aos nossos ouvintes e quase seguidores, né, seguidores, né, diariamente aí do Bíblia no Rádio. Maravilha, que bom que estamos juntos, que a Bíblia nos reúne aqui ao redor do rádio. O rádio faz a nossa grande sala de aula, o nosso grande ponto de encontro sobre esse tema que é a Palavra de Deus. Padre Flávio, então, começando hoje o programa, peço a gentileza do senhor, como sempre, nos fazer aí uma pequena retrospectiva do último encontro e já nos introduzir nos conteúdos de hoje do nosso Bíblia no Rádio, por favor. Muito bem. Eu queria só pedir a gentileza de aumentar um pouquinho meu retorno. Agora. Que eu estou ouvindo um pouquinho baixo. Veja se melhorou agora. Bem, pois bem, vamos lá, melhorou sim. Okay. Nós começamos no último programa a falar dos livros de Samuel. E aí você fez uma observação aqui pelo WhatsApp, né, que certamente o ouvinte também terá perguntado, mas e o livro de Ruth? Porque realmente, né, na sequência canônica, quer dizer, na relação, como está na nossa Bíblia, depois do livro dos Juízes, vem o livro de Ruth. E esta assinalação do livro de Ruth naquele lugar certamente se dá por causa do capítulo 1, versículo 1, diz assim, no livro de Ruth: no tempo em que os juízes governavam, houve uma fome no país e um homem de Belém de Judá foi morar nos campos de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Então essa assinalação, né, do livro de Ruth, no tempo que os juízes governavam, certamente contribuiu para que esse livro fosse inserido ali entre os livros dos Juízes e o livro de Samuel. Mas aí eu recordo, Padre Couto, que ao fazer uma introdução geral de história, a gente organizou o material assim, né? Normalmente a gente organizou não, a gente aponta aquilo que diz, o que diz a crítica exegética, né? Que se tratam aqui de várias histórias. E a primeira delas é a história deuteronomista, que é uma história unitária, né? Que vai da entrada do povo na terra de Canaã, sob Josué, até depois no período dos juízes, o surgimento da monarquia, e depois o declínio da monarquia com o exílio. Então, da entrada na terra de Canaã até o exílio de Babilônia. Essa é uma história unitária. Essa história é contada, então, pelos livros de Josué, pelos livros dos juízes, pelos livros de Samuel e o livro dos reis. Essa é uma história unitária que realmente vai lida junto. E aí, bem, aí Ruth ficou ali no meio, imprensada, né? Normalmente, então, a gente, quando faz um estudo, a gente realmente trata a história deuteronomista, né, como unidade, até para ter uma sequência mesmo narrativa, que é realmente uma história unitária. E aí faz a opção de deixar Ruth para um outro momento, porque Ruth é uma história de um período qualquer, no sentido que é uma história
não necessariamente se insere ali nesse contexto, né? Ela não faz parte dessa unidade que a gente está falando. Então, a gente trata em outro momento. Então, a gente vai seguir didaticamente, acho melhor, né? Então, a gente conclui a história do deuteronomista, aí depois segue com a história do cronista, Esdras e Neemias, depois fala dos Macabeus e, finalmente, vai tratar dos 4 livros aí que são independentes, né? É o livro de Ruth, depois, ali na sequência, Judite, Tobias e Esther, né? Então, a gente vai fazer pedagogicamente esse esquema, de modo que a gente apresenta aí, assim, todos os livros históricos. E aí, então, terminado o livro dos Juízes, nós iniciamos o livro de Samuel. Samuel é o último dos juízes e é também aquele que conclui o período, né, dos juízes e dá início aí a um novo sistema, né, de governo, que é a monarquia. Padre Guto, em geral, a tradição hebraica não fala de 2 livros, né? A gente aqui na tradição católica, que eu diria cristã mais que católica, antes que católica e cristã, faz uma subdivisão. Essa subdivisão ela já veio desde mesmo o Antigo Testamento, quando houve a primeira tradução da Bíblia hebraica em outra língua, que foi para a língua grega. É uma tradução conhecida como versão grega dos 70. Eu disse que em algum momento a gente vai falar dessa tradução, né? Não vai ser ainda hoje não, mas a gente começa a introduzir. No século 3, 2 a.C., para judeus que viviam fora de Jerusalém, viviam em Alexandria, no Egito, foi feita então uma tradução da Bíblia hebraica, os 39 livros da Bíblia hebraica, para a língua grega. E nessa tradução, ou nessa versão grega de 70, foram incluídos ainda outros livros. Dentre estes que foram incluídos, 7 deles formam o nosso Antigo Testamento. Inclusive, nos livros históricos, nesse bloco que a gente está tratando agora, a gente tem 4 livros que foram incluídos na versão grega dos 70, 4 livros que não estão na Bíblia hebraica. É o livro de Tobias, o livro de Judite e os 2 livros dos Macabeus. Quando a gente for tratar desses livros, então, a gente afronta essa questão da tradução. Mas eu estou dizendo isso porque, quando houve a tradução para a língua grega, os 2 livros de Samuel e os 2 livros dos reis foram intitulados como os 4 livros dos reis, quer dizer, os livros dos reis, ou o livro do rei. Na verdade, a 70 intitulou esses livros a partir do seu conteúdo, porque esses livros realmente vão falar da monarquia. Então, como é comum, né, na versão grega de 70, para todos os livros, a gente falou isso, né? O livro do Gênesis, o livro do Êxodo, então, intitula a partir do conteúdo. Então, esses livros foram chamados de 4 livros dos reinos, ou do reino, 4 livros dos reis. E essa tradução, de algum modo, foi seguida pela Vulgata, né, a Bíblia Latina, mas depois mesmo se preferiu usar o mesmo modo de proceder dos judeus, que dão o título ao livro pelo personagem central, e não tanto pelo conteúdo dele. Assim que na tradição hebraica se chama livros de Samuel, né, e no caso é o livro de Samuel, para nós é 2 volumes, né, mas na tradição hebraica é um só livro, o livro de Samuel e o livro dos reis, que aí vem realmente a história dos reis. Então, o que para nós é 1º e 2º Samuel, na versão hebraica é o livro de Samuel. O que para nós é 1º e 2º livro dos reis, na tradição hebraica é o livro dos reis. E, então, eu não falei ontem, né, fiz uma pequena introdução ao livro de Samuel, então ele deve ser lido junto, quer dizer, os 2 livros devem ser lidos como um conjunto. E realmente, né, na sua estrutura, a gente deve entender, ou tomar o livro de Samuel, os 2 livros, né, para nós, como divididos em 3 partes. E cada uma parte deles reflete a história do personagem central. Nesse caso, a gente tem 1 Samuel 1 a 12, nós temos aí o personagem central é Samuel, o último juiz de Israel. Então, vai do primeiro livro de Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 12. Então, essa é a história de Samuel. Depois nós temos, do primeiro livro de Samuel, capítulo 13, até o segundo livro de Samuel, capítulo 1, nós temos o primeiro rei de Israel. Então, nós temos aí a história de Saul, ou o ciclo de Saul. E, em seguida, do segundo livro de Samuel, capítulo 2, até o capítulo 24, a gente tem aí o reino de Davi, como personagem central. Então, os 2 livros, né, são divididos assim.
nessas três partes principais, que é a história, respectivamente, de Samuel, depois de Saul e depois de Davi. E aí o leitor pode depois abrir essa Bíblia, né? Certamente já está olhando aí, tem a possibilidade, e vai organizando o material a partir disso. Então a primeira parte, a história de Samuel, a segunda parte, a história de Saul, primeiro rei de Israel, e a terceira e última parte, a história de Davi, o segundo rei de Israel. Bem, dito isso, então, a gente se dedica agora a olhar um pouco a primeira parte, a gente introduziu ontem, a situação de Samuel. E trouxe presente a oração de Ana, o pai de Samuel se chamava Elcana, que tinha duas esposas, uma se chamava Fenena e a outra Ana. Fenena tinha filhos, Ana não tinha. E aí a mulher que não tinha filhos era, de algum modo, assim a tradição bíblica, né, julga, de algum modo ela recebeu uma maldição, né? Ela não pode ter filhos. A expressão bíblica é que Deus fechou o seu útero, então não pode ter filhos. E são muitas mulheres assim, né, Padre Guto? Então, na história patriarcal, então, era muito comum isso. E se repete ao longo da história bíblica. Hoje mesmo a gente recorda São João Batista. João Batista também. O seu nascimento é um nascimento miraculoso, porque sua mãe também era estéril. Só para recordar, né, são tantas mulheres na Bíblia que realmente, de algum modo, trazem consigo o que na Bíblia se chama de uma não bênção, quer dizer, o contrário da bênção, que é uma maldição. E aí Ana chora, né, porque ela é humilhada, de algum modo, pelo marido, porque ele costumava dar porções, né, de alimento para a esposa que tinha filhos e para os filhos. E para Ana ele dava só um pedaço. E aí Ana se sentia um pouco humilhada. E era humilhada, sobretudo, pela outra esposa de Elcana, Fenena, porque ela se achava, nesse sentido, mais mulher do que Ana, porque ela podia gerar e Ana não podia. Então Ana fez uma oração muito, muito sentida, né? Ela usa aquela expressão que eu gosto muito de usar nas nossas orações, que eu derramo minha alma diante do Senhor, que ela diz. Ela diz isso ao sacerdote Eli, que julgava que ela estivesse embriagada, porque ela murmurava, não dizia palavra alguma e se demorava muito na oração. Então ele foi perguntar por que ela estava ainda embriagada. Então ela responde que não se tratava disso, mas que ela tinha a alma amargurada, a vida amargurada, e derramava a sua alma diante do Senhor, para que lhe abrisse seios e ela então pudesse gerar. Quando ela faz essa oração, ela também promete que se Deus lhe desse a graça de ter um filho, e aí a Bíblia diz, né, um filho homem, ela o consagraria ao Senhor, ao serviço do templo. E assim foi. Ela voltando para casa, ela concebeu, Deus lhe deu essa graça, e o livro de Samuel narra que em seguida ela vai apresentar o menino Samuel ao sacerdote Eli, e Samuel então vai crescer na casa de Eli. Aí também o livro de Samuel introduz os personagens centrais dessa primeira parte, né? Que é o sacerdote Eli, com os dois filhos, Rofni e Finéias. A gente falava do problema da continuidade. Eli era um homem bom, mas ele envelheceu e tem que passar a missão adiante, né? Então são os filhos dele que assumem a missão do sacerdócio. Mas eles desagradam ao Senhor, eles vão roubar aquilo que é de Deus, a oferenda, mandam fazer aquele garfo grande, né? Com uma espécie de tridente. E com esse garfo, o servo do sacerdote vai lá e mete o garfo no tacho. Tudo que o garfo trouxer é a parte do sacerdote. Quando, na verdade, a lei previa, né, a parte do sacerdote, uma parte determinada. Não é toda a carne. Mas com esse garfo aí, a ideia era exatamente essa, né? Não considerar a parte do sacerdote na lei, e tudo que o garfo trouxesse, essa era a parte do sacerdote. Podia ser a gordura, podia ser as vísceras, que eram para a parte de Deus. Mas se o garfo trouxesse, então o sacerdote ficava. E além disso, Padre Guto, tem uma coisa pior. Ele se deitava com as mulheres que ficavam ali, né, em vigília perto do santuário. Então, tinha mais esse crime. Então, eles, depois do livro de Samuel anuncia que eles vão pagar por conta disso, né, porque eles estão brincando com o Senhor. E, pois bem, então, os primeiros 2 capítulos vão falar desse contexto aí, dos preparativos para o nascimento de Samuel e a ida de Samuel para o templo. A gente recorda o capítulo 2, que é o Cântico de Ana, que é um cântico muito bonito, que inspira o cântico que Maria fez, né, no seu Magnífica. E então Samuel
na continuidade do capítulo 2, ela é levada para Silo. E eu gostaria de ler bem aqui o versículo 18. Diz assim: Samuel estava a serviço da face de Deus, no sentido de que ele estava lá no templo. Que é o versículo 19. Sua mãe fazia uma pequena túnica que ele trazia a cada ano, quando vinha com seu marido oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Elcana e sua esposa e dizia: que o Senhor te dê descendência por meio desta mulher, por causa do pedido que ela fez ao Senhor. E eles voltavam para sua casa. O Senhor visitou Ana e ela concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia com o Senhor. E aí vai falar, né, exatamente da história, a continuidade dos filhos de Eli, que não eram fiéis, né, como seu pai. Mas o que chama a atenção aqui é algo que vai caracterizar Samuel durante toda a sua vida. Essa túnica de linho. É claro que o menino vai crescendo, então a cada ano ele levava uma nova túnica, né? E mesmo depois de... Como é engraçado como isso o caracterizou. Depois de adulto, já velho, né? Lá numa certa ocasião, Saul perguntou, né, se Samuel já tinha chegado para fazer o sacrifício. E aí um servo relatou: eu encontrei um homem, mas eu não sei se era ele. Ele perguntou: por acaso ele usava uma túnica? Era um homem assim que usava uma túnica? E o servo disse: sim, então é Samuel. Ele é identificado por este traço. Né? Interessante isso. Pois bem, Samuel vai estar a serviço do Senhor, e aí esse período todo, que vai do capítulo 2 ao capítulo 6, será caracterizado pela ausência de profetas em Israel. Quer dizer, é um período em que não há profecia. E não há nenhum personagem que se destaque, né? Porque Samuel é ainda menino, precisará crescer, e aqueles que deveriam, de algum modo, profetizar, os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles se desviam do seu caminho. E aí traz, né, o anúncio do castigo, no capítulo 2, versículo 27, é o que acontecerá, eu antecipei isso ontem, né? Um homem de Deus, uma espécie de profeta, de qualquer modo, vai anunciar a Eli o que vai acontecer. Os filhos dele serão mortos e Eli, de consequência, também. De algum modo, vai pagar pelos filhos. Ao capítulo 3, é aquela famosa página do atributo que toda pessoa, né, todo jovem, homem ou mulher, no processo de discernimento vocacional, um dia vai meditar, né? Os promotores vocacionais, os pregadores vão sempre trazer esse texto, que é do capítulo 3, que é muito significativo. Certamente você meditou muito sobre esse texto, bastante, ainda no seu processo de discernimento vocacional. Bastante mesmo. Não é verdade? Sim, bastante. É um texto muito bonito, a gente usa sempre, inclusive no encontro com jovens, na promoção vocacional, bastante recomendado. Exatamente. E a gente não vai ler não, mas a chave é essa, né? Deus chama Samuel, e Samuel não consegue ainda discernir de quem é a voz. Então, ao ouvir um chamado, ele vai se apresentar diante de Eli. Isso por 1, 2 vezes. Aí Eli compreende que é Deus que o está chamando. Então ele orienta, né, Samuel. Você olha, quando tu ouvires de novo a voz, tu vais dizer: fala, Senhor, teu servo escuta. Uma expressão, né, expressão de abertura, de acolhida, de disponibilidade. E assim fez Samuel. Quando a terceira vez o chamou, quando Deus o chamou a terceira vez, ele se apresentou e disse: fala, Senhor, teu servo escuta. E então isso, de algum modo, é a investidura, né, o chamado de Samuel para a missão de profeta, de sacerdote também como juiz. Mas será preciso que ele cresça, ele ainda é um jovem. Ao capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6 vão trazer aí um novo personagem na história, né? E esse personagem vai ser a Arca da Aliança. E também essa parte, Padre Guto, é bastante engraçada, né? Seria a aventura da Arca, tá? entre os principados filisteus, porque a Arca será capturada, os israelitas vão querer fazer guerra contra os filisteus, e é nesse contexto que Hofni e Finéias vão morrer. A Arca é a presença de Deus, né? Então eles vão com a Arca é capturada, os filhos de Eli são mortos, e aí quando Eli soube da morte dos filhos, ele também morre. A Arca, sobretudo, essa é a coisa mais grave, a Arca é capturada. Os filisteus vão levá-la, né, para o seu templo. E aí o texto, com bastante graça, vai mostrar aí o embate da Arca com os deuses.
os deuses dos filisteus. Vão colocar no mesmo templo, e aí fecham a porta quando vem de manhã, o deus Dagon, que é deus dos filisteus, vai estar, de algum modo, de joelhos, né? Flexionado, inclinado, essa é a palavra, inclinado diante da arca. E em uma outra ocasião, o deus Dagon vai estar quebrado diante da arca. E aí a presença da arca dos filisteus, eles mandam de principado em principado, né? São 5 principados aí, né? Eu digo, uma espécie de cidades, né? Cidades fortalecidas. Então, cada um diz, eu não quero essa arca aqui entre nós, porque ela está nos trazendo desgraças. Aí manda para outro, e assim a arca, de algum modo, causou grandes males, né, trazendo doenças e úlceras, etc., entre os principados filisteus. E aí, até que eles devolveram a arca. Então, a arca é o grande protagonista aí. Depois, o leitor mais curioso, né, pode até ver, porque realmente, quantas vezes aparece a palavra arca nesses capítulos todos, para ver o protagonismo dela. E o capítulo 6, então, traz a devolução da arca, como uma oferta, viu? A arca volta e não volta de mãos vazias, para dizer assim, né? A arca não tem mão, mas para dizer que ela volta com um grande tesouro, como de algum modo uma recompensa. E aí, a arca é levada para Bet-Sames, lá no capítulo 6, versículo 13, depois vai para Cariat Jearim. Tem um salmo que fala da arca em Cariat Jearim. E aí o capítulo 7, então, introduz finalmente Samuel, agora, né, como juiz e libertador. Embora, não quer dizer isso, né, que Samuel é juiz, mas ele não foi um condutor de guerras, não foi um guerreiro, ele é um juiz diferente. E ele realmente parece exercer esse julgamento, né, claro, como juiz, sobre todas as tribos de Israel. Então, diferentemente dos juízes, né, que nós encontramos no livro dos juízes, que eles tinham uma autoridade que era local, naquela tribo, Samuel é o único que parece exercer mesmo um juízo sobre todas as tribos de Israel. Mas ele, repito, diferentemente dos outros juízes, não era um condutor de exércitos. Não era. Vamos ler só o início do versículo 7, no capítulo 7. Os habitantes de Cariat Jearim vieram e fizeram subir a arca do Senhor, conduziram na casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para guardar a arca do Senhor. Desde o dia em que a arca foi instalada em Cariat Jearim, um longo tempo correu, cerca de 20 anos. Toda a casa de Israel suspirou pelo Senhor. Então Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai do meio de vós os deuses estrangeiros e as astartes. Fixai o vosso coração no Senhor, e a ninguém mais servais a não ser a Ele. Então Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os israelitas lançaram fora, pois, os Baais e as astartes, e não serviram senão ao Senhor. E aí, então, entra em cena Samuel, chamando o povo de novo para a fidelidade, a aliança, que neste caso consiste em expulsar, né, tirar fora, jogar fora os deuses, as imagens que tem dos Baais e Astartes, para servir somente a Deus. Aí, Padre Ruth, entramos no capítulo 8, nós mencionamos um pouco ontem, que vai trazer aqui a instituição da monarquia, a instituição da realeza. Então, a partir daqui a gente tem a instituição, o desenvolvimento, depois o declínio e o fim. Agora veja de novo a questão da continuidade. No capítulo 8, versículo 1, diz assim: Samuel, quando envelheceu, constituiu seus filhos juízes para Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles foram juízes em Betsabeia. Mas seus filhos não seguiram seu exemplo. Ao contrário, orientaram-se pela ganância, deixaram-se subornar e fizeram desviar o direito. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e foram ao encontro de Samuel em Ramá e disseram-lhe: tu envelheceste e os teus filhos não seguem o teu exemplo. Agora, portanto, constitui sobre nós um rei que exerça a justiça entre nós, como acontece em todas as nações. Mas esta expressão, constitui sobre nós um rei que exerça a justiça entre nós, desagradou a Samuel, e então ele invocou o Senhor. O Senhor, porém, disse a Samuel: atende a tudo o que te diz o povo, porque não é a ti que eles rejeitam,
mas é a mim que eles rejeitam, porque não querem mais que eu reine sobre eles. Tudo o que tem feito comigo, desde o dia em que os fiz subir do Egito até agora, abandonaram-me e serviram outros deuses. Assim fizeram contigo. Agora, escuta a voz deles, mas solenemente lembra-lhes e explica-lhes o direito do rei que reinará sobre eles. O direito do rei, né? E isso virá um pouquinho mais adiante. E dizer que o rei terá plena monarquia, é isso, né? É um poder absoluto do rei. Então, o que o rei decide é isso. Alguns até querem isso para o Brasil, Padre Guto, infelizmente. Já passamos por isso. E não é bom, né? Toda a monarquia de Israel, a gente vai salvar aí, a Bíblia conta isso, né? Que positivos mesmo foram 3 reis, assim, que se pode dizer, foram bons, de todos eles, viu? E aí nós estamos falando aí dos 400 anos de história. Apenas 3, talvez 5, né? Que alguns a gente tem um julgamento parcial. Mas de todos os reis de Israel, vocês entendendo, né? Israel com a sua totalidade, apenas Davi foi considerado bom, depois o rei Ezequias e depois o rei Josias. Tem mais uns 2 aí que se pode dizer que eles foram parcialmente bons, mais ou menos mas bons. todos os outros foram considerados negativos. Verdade. E muito forte isso também, né, Padre Flávio? Porque a ideia também é que quem é o soberano de Israel é Deus. Quando você pega o rei, é como se você estivesse também colocando um pouco Deus de lado, enfim, né, se sucumbindo também aos costumes dos povos vizinhos. Então tem toda essa questão também que a gente está abordando, na verdade, nesse estudo. Vamos para o intervalo? Vamos lá. Já a gente volta com o segundo bloco e mais Bíblia no Rádio, aqui na Educadora, é da Igreja, é do Maranhão. A Rádio Educadora está apresentando Bíblia no Rádio, com o Padre Flávio Collins. De volta a Bíblia no Rádio, aqui na Educadora, emissora do Povo de Deus. Hoje estamos tratando do livro de Samuel e o Padre Flávio Collins está conosco, nos ensinando, nos ajudando a compreender a Sagrada Escritura. Padre Flávio, bem-vindo de volta. Muito bem, Padre Guto. Retomando o tema antes do intervalo, que é o pedido do povo, né? Unge sobre nós um rei que nos conduza para a guerra, que julgue sobre nós, como fazem as outras nações. Essa palavra é fundamental, né? Quer dizer, porque ela expressa uma rejeição, de algum modo, da parte de Deus. Recordando que a vocação de Israel é uma vocação particular, né? Israel é diferente das outras nações desde a sua origem. Eu recordo Êxodo 19, versículo 5, ali 3 a 5, quando Deus propõe uma aliança ao povo. Eu separei você, Israel, à parte, né? Separei e coloquei de lado, como minha propriedade particular entre todas as nações, porque toda a terra é minha. E quero que tu sejas uma nação santa, um reino de sacerdotes. E Israel se tornará uma nação santa, um reino de sacerdotes, a partir da observância da lei. Então Deus realmente é o seu rei, né? Mas agora Israel experimenta muitas vezes isso, né? De algum modo isso é uma consequência histórica, Padre Guto. Quer dizer, como é que nós temos aqui, para falar de política, né? Um regime que é teocrático. Então Deus governa, mas Deus governa através de alguém, né? Tem sempre um representante. No caso aqui de Samuel, ele é sacerdote. Então se experimentará muitas vezes em Israel isso, né? Esse governo teocrático. Que às vezes que faz exatamente isso, né? Ora é o juiz, quer dizer, era Moisés, né, que governava, que conduzia o povo. Depois foi Josué. Tudo bem, esses 2 foram ótimos. Mas eles morrem, né? Depois da morte de Josué, a gente viu então no livro dos Juízes o problema da continuidade. Então, quando tinha um juiz, o povo era fiel. Quando morria o juiz, recomeçava a fazer o que era ruim. E a gente encontra isso também de novo no livro de Samuel, com o sacerdote Eli. Então, certamente ele exercia, né, um governo sobre o povo. Mas também ele morre e os filhos não dão continuidade. E agora Samuel, também ele, durante todo o seu período, o povo é fiel, mas ele envelhece e os filhos não seguem seu exemplo. Então, o povo quer experimentar algo diferente, né? Então, quer sair de algum modo, né, do regime teocrático, de Deus no governo, através do sacerdote, para experimentar agora a monarquia.
pouquinho mais adiante no livro, na segunda parte, né, do livro de Samuel, a gente vai ver que parece que realmente estava na intenção de Deus um regime diferente, mesmo da monarquia. Ao falar da própria escolha de Davi, a unção de Davi, Davi será um rei segundo o coração de Deus. Então, Deus tinha, usando essa linguagem antropomórfica, tinha esse desejo já de ter um rei, né, um rei que governasse segundo o coração de Deus. E esse rei será Davi. Mas o modo como a monarquia surge realmente desagrada a Deus, porque ela não entra como parte do projeto de Deus, mas como, de algum modo, uma quebra, uma revolta. Quer dizer, nós queremos ser diferentes do que somos agora. Nós não queremos mais ser de Deus, nós queremos ser iguais às outras nações. Então, essa fala, né, realmente desagradou a Samuel e, consequentemente, desagrada a Deus. No entanto, Deus acolhe esse pedido de realeza e Israel fará a sua primeira experiência de rei. E, quer dizer, o modo como Deus acolhe é que ele é que vai escolher. Então, não é Israel que vai escolher. Será Samuel, né, então, sob ordem divina, que vai escolher o primeiro rei de Israel. E aí, os capítulos, né, seguintes vão falar aí da consagração, né? Veja que é o profeta, no caso, né, o profeta que vai ungir o rei. Isso é muito importante, Padre Guto, porque o profeta vai sempre acompanhar a monarquia. Quer dizer, o período áureo, digamos assim, da profecia em Israel é também o período da monarquia. Então, é o profeta que unge o rei. Então, eu repito, Samuel é juiz, é sacerdote e é profeta. Então, é como profeta, ele vai tirar lá o chifre, né, que traz o óleo, com esse óleo ele vai ungir o primeiro rei de Israel e vai ungir depois também o segundo rei de Israel, que será Davi. Aí o capítulo 9, aí fala das tratativas, né, para a escolha. Lá no versículo 11, Saul se encontra com Samuel. Lá no finalzinho, nós temos a sagração de Saul. Vamos ler aqui o finalzinho do capítulo 9. Certo. Ao raiar da aurora, Samuel chamou Saul no terraço e disse: levanta-te, vou deixar-te aqui. Saul se levantou e Samuel e ele saíram juntos para fora. E tendo eles descido até os limites da cidade, Samuel disse a Saul: manda ao jovem que passe adiante de nós. E ele passou adiante. Tu, porém, espera para que eu te faça ouvir a palavra de Deus. Então Samuel pegou o frasco de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, abraçou-o e disse-lhe: não foi o Senhor que te ungiu como chefe de sua herança? És tu que julgarás o povo do Senhor e o livrarás das mãos dos seus inimigos ao redor. E este é o sinal de que o Senhor te ungiu como chefe da sua herança. Hoje, quando me deixares, encontrarás 2 homens perto do túmulo de Raquel, na fronteira de Benjamim, em Selsa. E eles te dirão: já encontraram as jumentas que foste procurar. O teu pai esqueceu o caso das jumentas e está aflito por tua causa e diz: que terá acontecido ao meu filho? De lá indo além chegarás ao carvalho do Tabor, encontrarás 3 homens que vão a Deus em Betel, um levando 3 cabritos e outros 3 pães. O último, um odre de vinho. Bem, a história continua assim, né? Quer dizer, é um sinal de que Deus está com Saul. E realmente, os primeiros anos da vida de Saul, as suas vitórias, né, contra os amonitas, depois contra os filisteus, são sinais de que Deus realmente está com Saul. Mas aí, a continuação do livro vai mostrando que aos poucos Deus vai abandonando Saul. É interessante a linguagem, que diz assim, né? Por um lado diz assim, que o Espírito de Deus se afastou de Saul. E depois vai dizer também que Deus colocou um espírito mau em Saul. Vai dizer, né, que toda essa linguagem pertence àquilo, né, que a gente tem insistido. Nós estamos num regime que é teocêntrico, então Deus está no centro de tudo, tanto executando ações, ou dando ordens, ou permitindo que mesmo ações más, né, possam acontecer. Então tudo vai para a conta de Deus. E de novo, né, quando a gente muda o olhar, muda para uma sociedade que é antropocêntrica, a gente vai ver que realmente Deus não tem a ver com muitas das coisas que ali na Bíblia são colocadas, né? Alguém poderia perguntar: tudo que está na Bíblia é palavra de Deus? E uma pergunta que eu estava me fazendo esses dias, né? E uma resposta que a gente pode dizer assim, de imediato, é: não, nem tudo que está na Bíblia é palavra de Deus. Mas entenda, né? Entenda que muitas coisas que estão na Bíblia são situações
nas quais a palavra de Deus é que vai dar orientação. Tá? Você não pode dizer que alguém que mandou matar, e a gente não falou do caso da concubina lá do Levita, de Juízes 18, mas ali tem um caso, claro, assim, esse texto aqui, você não pode dizer que essa palavra é de Deus. Que você tem uma situação humana onde a palavra de Deus vem para iluminar, vem para julgar. O caso de Jefté, que vai sacrificar sua filha. Bem, este sacrifício é a palavra de Deus? Não, mas é uma situação humana onde a palavra de Deus vem para dar um direcionamento. É nesse sentido que a gente ajuda, né, a compreender que a palavra de Deus, ela está, às vezes, além da letra, né? Ela está por trás de uma mensagem e uma situação que é claramente contrária à vontade de Deus, ela vem iluminada e julgada pela palavra. Então, estou dizendo isso para justificar a história aqui, um espírito mau, Deus botou um espírito mau em Saul. Ou Deus retirar o seu espírito é mais sereno, né, nesse sentido. Pois bem, então, a continuação da narrativa vai mostrar ainda a atividade de Samuel, e nós vamos ver paulatinamente um afastamento de Saul, quer dizer, ele vai começar a agir por conta própria, e, na verdade, são enumerados 2 pecados de Saul. Uma das atividades que a gente costuma fazer, né, no curso de teologia, é essa. Quais são, diria, os erros, ou na linguagem bíblica, quais são os pecados de Saul, ou dito de outra maneira, por que o reinado de Saul não deu certo? Ou ainda, por que Deus se retirou? Por que Deus retirou a sua proteção de Saul, que ele havia escolhido para ser o primeiro rei de Israel? Por quê? E aí, uma tarefa é descobrir, né, quais foram realmente os erros de Saul. E a Bíblia... Alô, Padre Flávio? Estava ansioso por uma guerra, né? Estava iminente realmente a guerra. Padre Flávio, Oi? o senhor repete aí que deu uma queda na linha? Sim. O senhor estava na pergunta quais foram os erros de Saul. Ah, tá. Pois bem. E eu estava dizendo aqui uma pergunta que a gente faz em geral, né, quando a gente tem tempo para aprofundar, e sobretudo na teologia, a gente faz essa pergunta. Quais foram os erros de Saul, ou na linguagem bíblica? Quais foram os pecados de Saul, ou dito de outra maneira? O que fez Deus retirar o seu espírito de Saul? O que Saul fez de tão grave que Deus diz assim, não estou mais contigo, te abandonei? Ou seja, por que o reinado de Saul não dá certo? E, então, o trabalho é esse, descobrir. E aqui os capítulos seguintes mostram realmente quais foram os pecados de Saul. E são 2, basicamente. Seria né? uma questão de prova, né, Padre Flávio? Exatamente. E são 2, basicamente, os erros de Saul. Quer dizer, assim, né, a Bíblia julga. Um é que ele, numa batalha contra os filisteus estão ali, né, estão avançando, e Samuel tardou bastante para chegar, né, para oferecer o sacrifício. E demorou, e Saul está ali, né, ou eu vou para a batalha sem o sacrifício, mas ir para a batalha sem o sacrifício significa ir para a batalha sem Deus. Então ele não queria fazer isso. Mas esperou Samuel até o último momento e Samuel não apareceu, então ele mesmo resolveu fazer o sacrifício. E isso foi julgado, né, com uma ação negativa, que fez sair, né, que o fez, então, perder o auxílio e a proteção divina. Eu estou lendo um livro, Padre Guto, que é de um israelita, o nome do livro, acho que eu já mencionei aqui, talvez sim, mas ele não tem tradução em português, ele só tem em italiano. É O Rei Adão na Floresta. Ele é um israelita que faz. É uma espécie de romancista, né? Historiador também. Ele faz uma releitura do livro de Samuel que é muito interessante. Eu não vou dizer ela aqui não, mas é muito interessante. Ele diz, inclusive, que nesse caso, Samuel parece que retardou intencionalmente. Ele estava por perto e só apareceu no último momento. E aí, era de algum modo, né, para dizer, para apontar, né, olha, Saul, você foi provado e você fez o que não devia. Por isso, então, tu sofrerás uma derrota. Então, esse foi o modo da Bíblia narra isso, né? Esse foi o pecado de Saul, um deles. Foi ter oferecido sacrifícios, coisa que ele não podia fazer por ser rei e não sacerdote. Só o sacerdote podia oferecer sacrifício. E o outro foi que ele se apropriou dos despojos de guerra, de novo, né? Na lei, naquela famosa lei, o voto do Herem, que é o voto de consagração, tudo o que for conquistado, né, de um povo derrotado, é de Deus, é consagrado a Deus. E Saul ficou com isso. Então, também por esses 2 motivos,
ele perdeu a proteção divina. E aí, nós temos aí, né, a partir da segunda parte, que começa aí no versículo 3 em diante, nós temos a ascensão de Davi. Começa assim, mesmo na história de Saul, existe ciclo dedicado a Saul, né, de 1 Samuel 3 até 2 Samuel 1, mas nós temos aí a ascensão de Davi, que é um dos últimos gestos de Samuel, vai ser exatamente consagrar o outro rei quando Saul ainda é rei. Isso é bem importante, né? Quer dizer, Davi é consagrado rei, às escondidas, né? Quando Saul ainda era rei. Então, Israel tem 2 reis. Um que é um rei mesmo de fato, né? E o outro que é de direito, mas ainda não vai exercer. E Davi vai exatamente obedecer, ele vai saber respeitar isso. Ele sabe que ele é rei, mas ele vai viver a serviço de Saul. Então ele vai ser depois introduzido no palácio. Pois bem, então a história de Saul, é importante dizer ainda sobre a escolha de Saul, que Saul foi escolhido pela beleza e pela força. Samuel manda que todos os homens fiquem de pé. E aí se descreve que Saul, do ombro para cima, se sobressaía Saul. Ou seja, era um homem de um pescoço maior do que todos os outros. Quer dizer, a cabeça de Saul estava elevada acima de todos os homens. Para dizer que aquele, então, é escolhido, que é o mais forte. E se diz também que era muito bonito, né? Então, o rei, esse protótipo do rei, né? O mais forte e o mais belo. Esse era o critério humano. E aí, essa tentativa de reinado falhou. E aí, o contrário será Davi, que não é belo, né, diz a Bíblia, mas não era absolutamente o mais forte. Pelo contrário. Ele, parece que no trabalho, né, de casa, não era um condutor de guerra, é claro, e ele podia ser pastor. Então, ele estava no mato, pastoreando as ovelhas, porque o seu porte físico não ajudava muito. Mas aí a história de Davi é outra história. Então, esse é o reinado de Saul, então, escolhido por Deus para começar a monarquia em Israel, contava com a proteção de Deus, mas depois perdeu essa proteção. Ok, vamos para as questões? Vamos lá. Eu vou logo começar com a minha aqui. Tá bom. O senhor falou que a questão do belo e forte é um critério humano em relação a Saul. Mas Saul também foi escolhido por Deus, assim como Davi, correto? Só para o senhor comentar isso, por favor. O senhor comenta isso. Foi escolhido pelo critério humano ou por Deus? O rei Saul, então, quando é escolhido, ele, claro, tem um critério de Deus, né? Mas quando a gente compara Saul e Davi, a gente pode julgar assim, né, que a escolha divina dos dois, de algum modo, quer transmitir uma mensagem. Que essas vitórias, né, que vêm por meio do rei, isso a gente pode atribuir depois a todos os reis, viu? O rei será vitorioso quanto mais fiel ele for a Deus. Então, de algum modo, se Saul fosse de fato, né, tivesse sido fiel à lei, certamente o êxito dele teria sido diferente. E Davi teve esse êxito por causa da sua fidelidade. Mas aí está contida também a seguinte mensagem, né, que a força, né, o êxito de um rei não está tanto na sua força. E aí tem um exemplo. Saul. Saul era forte, belo, era guerreiro, e mesmo assim falhou. Davi, o contrário. Era belo, mas era fraco, né, era pequeno. E mesmo assim, quer dizer, apesar disso, ele foi vitorioso. Ou seja, então, qual é a diferença dos dois? É a sua capacidade de ser fiel a Deus. Então tem uma lição. Não é que para toda pessoa só vai ter êxito, ou seja, só vai ter êxito aquele que for fraco. Não, é isso não. Quer dizer, Saul também poderia, como teve êxito no início. Mas é que realmente o grande êxito do rei, ele não deve isso à sua espada, não deve isso à sua força, mas deve isso a Deus. Você expliquei? Deixa eu ver se eu entendi então. A força verdadeira é ser fiel ao Senhor. Exatamente. Pronto. Exatamente. Muito bem, muito bonito, muito bom. Padre, eu tenho aqui uma participação de um ouvinte, acho que o senhor conhece a cidade de Pedreiras? Conheço. Lá tem um santuário bonito de São Benedito, né? Isso. Aqui a gente tem o ouvinte, o Lucas, ele está lá no povoado Bom Princípio, em Pedreiras, está nos ouvindo pelo site da Rádio Educadora, educadora560.com.br, diz assim:
Gostaria que o padre, ele saúda a todos, né, nós, os ouvintes, e diz: gostaria que o padre Flávio explicasse sobre o capítulo 3, onde Deus chama Samuel. Sei que no Antigo Testamento isso aconteceu com alguns personagens, mas como entender essa relação de que Deus fala diretamente a Samuel? De fato é uma fala, uma comunicação direta? Ou se não, como devemos interpretar esse falar de Deus, padre Flávio? Muito bem, muito bem. O capítulo 3 de Samuel, né? Aquela famosa é Samuel. E aí depois, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Não, realmente, ele tem razão, talvez seja Lucas seminarista, talvez seja. Deus não fala diretamente, né, assim, isso era uma pergunta que eu me fazia também muitas vezes, né? Por que Deus não fala conosco hoje? Se ele falava na Bíblia, falava lá no Antigo Testamento, por que isso não fala com a gente hoje? A gente não ouve. Quer dizer, mas a resposta é: Deus fala conosco. E fala conosco como falava no Antigo Testamento, como fala no Novo Testamento, como sempre falou na história. Agora, quais são as formas, né, através das quais Deus se manifesta? Eu já estou falando aqui de manifestação, ou seja, de que modo Deus nos fala. Aí a gente entra na história vocacional, né, que Deus nos chama de muitos modos, através de muitos modos. E aí tem um padrão? Em alguns momentos sim, tem um padrão, sim. Os contos de vocação, por exemplo, que a gente tem no Antigo Testamento, tem um pouco uma padronização. Aquilo lá, né, que a gente falava acerca de Moisés. Deus confia uma missão e ele diz: não posso. Quer dizer, é isso. Deus, depois da luz da compreensão do Novo Testamento, sobretudo, a gente vai dizer: olha, Deus nos fala em nosso coração. Então você, de algum modo, sente. O que o episódio de Eli nos mostra é que Samuel, assim, veja que ele já está consagrado a Deus. Então isso já é um sinal, quer dizer, sua família direciona para isso. Mas aí, é como se ele tivesse a necessidade: sim, para além do desejo da minha família, será que realmente Deus me chama? E aí tem aí diria, o papel de Eli, que vai ser ajudar Samuel a discernir que a missão dele é mesmo aquela. Agora, para a gente materializar uma forma de Deus falar, isso a gente não sabe, né? Deus se manifesta. Então, Lucas, por exemplo, só para se você que eu estou pensando, né, que eu sou seminarista, então é a mesma coisa. Como é que você sentiu o chamado de Deus na sua vida? E então você sente e foi em busca de descobrir se é isso mesmo. Então, vem as pessoas que vão intermediar ou as situações que vão intermediar. Então, Deus se usa exatamente de situações e de pessoas para intermediar um chamado seu e para lhe dar o sinal. Então, não fala diretamente, né? É claro que esse chamado a pessoa sente primeiro no seu íntimo, sente na sua vida, através de algo que desperta. Então, se cada padre, né, cada religioso fosse contar sua vocação, a gente ia ter muitas histórias que Deus falou, né? Deus que falou de muitos modos. Mas certamente todos nós precisamos de uma mediação. Eu lembro, inclusive, Padre Guto, uma vez, tem muito tempo não, a gente fez essa partilha no dia 4 de agosto, dia do Padre, lá no seminário mesmo, né? Em vez de celebrar a missa, a gente motivou lá para que cada um contasse como surgiu a partir do Evangelho de João, né? E era a hora quarta, a hora daqueles 2 discípulos que começaram a seguir Jesus. Perdão, era a hora 10, 4 horas da tarde. E aí, qual foi a hora da nossa vida? Todo mundo relatando, né? Falava exatamente qual foi o momento em que se sentiu chamado. E a maioria desses chamados passava exatamente pela mediação de alguém. Alguém, né? Um padre chegava e dizia: vem para o seminário. E a pessoa começa, então, a despertar para aquilo. Então, Deus fala, mas não fala nunca, quer dizer, nunca. Não se ouve a sua voz, né? Não se vê o seu rosto, mas se sente a sua presença. Maravilha, maravilha. Outra questão aqui é do Felipe, lá da cidade de Vitória do Mearim. Ele diz: achei interessante a forma como foi escolhida a monarquia, pois, por mais que o povo cresce que tudo era por vontade de Deus, mas já conseguimos perceber sinais de que Deus respeita a vontade de seu povo, e mesmo assim não desiste de seu povo. É mais um comentário dele, né, Padre Flávio? Sim. Deus respeita e mesmo assim não desiste de seu povo. Aqui também a Maria do Carmo, lá do Coafuma, saudações. Oi, Padre Flávio. Citando o nome de algumas mulheres hoje. Quero também citar o nome de uma mulher idosa, Isabel, que teve seu filho, João Batista, o anunciador do Salvador, que veio salvar o seu povo.
Lembrar do então protagonista, João Batista, que se tornou o nosso querido santo, principalmente no mês de junho, que fazemos memória. São João Batista, que soube viver sua missão, nos ajuda a vivermos nesse tempo que estamos atualmente. Aí ela coloca aqui São João, né? Ela faz uma memória de São João e de Isabel na Bíblia. Também o Lucas está confirmando que é o seminarista, viu que o senhor estava aí suspeitando, né? Da Diocese, coordenador da turma de teologia. Diocese de Bacabal. Também aqui, mensagem: oi, nossos apresentadores Padre Flávio e Padre Guto, ligada no programa Estudo Bíblico. Muito importante essa apresentação dos reis. Gostaria de mais esclarecimentos sobre as causas que levaram alguns reis terem se desviado do caminho de Deus. Será que foi a sedução do poder, ou a sedução do dinheiro, a sedução de se achar importante, tendo também o poder espiritual? É a Eulenir que está falando conosco, que eu não consigo ver qual é o bairro dela. É do Quatraque, pronto, do Santo Nazaré. Pronto, padre, o senhor pode comentar esses... a gente está apenas começando, né, a história dos reis. Eu queria fazer esse comentário, quer dizer, mais conclusivo, né? Mas sim, o que a gente pode dizer? Claro que o rei é alguém com poder, né? E com poder absoluto. Quer dizer, quem está acima do profeta, estou respondendo, quem está acima do rei na monarquia bíblica é só o profeta. O profeta é aquele que o rei o respeita, né? Porque todo rei, claro, ele vai governar em nome de Deus. Então, de algum modo, a figura que está acima dele, na terra, é o profeta que fala em nome de Deus. Agora, muitos reis vão até matar os profetas, exatamente para fazer calar essa voz, porque ele quer, né, eles de algum modo são seduzidos, né, pelo poder. E isso é uma coisa, né, que acompanha toda a liderança, todo aquele a quem se dá poder, realmente passa por essa tentação. O próprio Jesus, né, quando a gente olha para a tríplice tentação de Jesus, é um pouco isso. Ele é o Filho de Deus. Quem tem poder mais que ele? Ninguém. Como ele vai exercer esse poder? Aí ele vai, né, exercer o poder como serviço, deixando essa bela lição e, mais que isso, deixando um caminho. Então, todos os reis de Israel passaram por isso. Claro que tem... quando a Bíblia fala da história dos reis, é sempre na ótica da aliança, da fidelidade e fidelidade da aliança. Então, questões mesmo, eu diria, diplomáticas, questões humanas, coisas mesmo necessárias para um governo, são deixadas de lado, é claro, né? E às vezes os reis tiveram que tomar decisões difíceis, mas eles são sempre julgados a partir do critério da fidelidade, da infidelidade à aliança. Mas aí a gente vai compreendendo isso, Padre Guto, à medida que a gente vai apresentar. Estou falando apenas do primeiro rei, né? E ele fez o que Saul obteve muitas guerras, né? Muitas batalhas. Obteve muitas vitórias em batalhas e guerras. E, quer dizer, isso faz dele realmente um rei, né, valente, poderoso. Mas ele é julgado a partir depois da sua incapacidade de manter-se fiel à aliança. E aí, claro que ele tinha interesse. Aí, de algum modo, ele teve que fazer uma opção, né? Qual é o interesse de Deus aqui, ou qual é a lei de Deus, qual é a palavra de Deus aqui, e qual é o meu interesse como rei? E aí ele fez essa opção, por isso ele vem julgado de uma maneira negativa. Muito bem. Concluímos por hoje. Próximo programa a gente continua. Padre Flávio, sua bênção. Pois bem, então que Deus nos abençoe neste dia e também nos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abraço, Padre Flávio. Até o próximo programa. Obrigado. Padre Flávio Collins, professor de Bíblia na Faculdade Católica IESMA e também reitor do Santuário Nossa Senhora de Nazaré no Quatraque. Bíblia no Rádio volta nosso próximo programa, mesmo horário aqui na emissora do Povo de Deus. Obrigado pela sintonia. Rádio Educadora é da Igreja, é do Maranhão. A Rádio Educadora do Maranhão apresentou Bíblia no Rádio, com o Padre Flávio Collins.